Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como sempre, para partilharem o programa, para colocarem gosto, para subscreverem o canal e baixarem a aplicação da Rádio Transforma. Inevitavelmente, voltaremos ao assunto que nos tem ocupado, porque é o assunto que domina o mundo neste momento, a guerra na Ucrânia. Desde logo convém esclarecer as dúvidas de alguns espectadores. Neste momento, se houvesse um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia, não tínhamos dúvidas nenhumas em estar do lado dos Estados Unidos, que representam a defesa de um grau de liberdade importante no mundo. A Rússia de Putin é um país quase ditatorial. Não é propriamente um ditador, ele disfarça com a democracia, mas é um país quase ditatorial. Existem partidos políticos, existem eleições, mas as eleições são em grande parte manipuladas por Putin e pelo partido de Putin. Embora não se deve esquecer que Putin tem um real apoio dentro da população russa, porque a população russa sofreu a terrível crise do final dos anos 80, princípio dos anos 90, com Boris Yeltsin, em que a fome e o sofrimento graçou na Rússia. Portanto, a Rússia vê em Putin algo que a fez sair do descalabro do princípio dos anos 90. E vê em Putin um defensor da pátria, de certo modo até, em grande parte, um salvador da pátria. Aliás, a posição de Putin na Rússia tem muito a ver com a crença. Não é sem qualquer razão que Putin se diz religioso, um ortodoxo religioso, e que tem como seu principal apoiante e principal conselheiro o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. Há aí uma ligação da religião ao poder. A religião sempre foi um instrumento do poder. Há aí uma ligação da religião ao poder que não nos podemos esquecer. E, sabendo-se que o povo russo é religioso, pois não admira que uma parte dele apoie Putin. E era importante que se percebesse isto para que a Rússia pudesse ser um país democrático. Que não é democrático, que nem é um país justo. A Rússia é um país profundamente desigual, tão ou mais desigual ainda do que os Estados Unidos, dominado por um conjunto de oligarcas, e há muito que mudar na Rússia, não só no que toca ao combate às desigualdades, ao combate à corrupção e também, obviamente, ao combate pela democracia. Posto isto, não quer dizer que os Estados Unidos sejam isentos de culpas nesta guerra. Bem pelo contrário, uma grande parte das culpas nesta guerra deve-se aos Estados Unidos e não tenhamos dúvidas em afirmar isso. Repare-se, estamos agora em conversações de paz. Nestas conversações de paz está-se a chegar a um acordo porque Zelensky, o presidente da Ucrânia, já admitiu que não aderia à NATO, já admitiu um estatuto de neutralidade, que era isso que a Rússia exigia antes da guerra. Mas antes da guerra, uns dias antes da guerra, Zelensky foi a Munique dizer que ia instalar armas nucleares na própria Ucrânia e que ia aderir à NATO. Porque é que ele se mete numa política aventureira sabendo que isso era completamente impossível face à presença da Rússia? Porque, efetivamente, pode escolher muita coisa, mas os vizinhos são algo que não se pode escolher. A Rússia está ali ao lado. E a geografia é importantíssima para a política, assim como a história. E quem não o perceber
não percebe nada deste mundo, nem percebe nada de política. Ora, se Zelensky tomou essa atitude em Munique, certamente que foi com o apoio de Biden e dos Estados Unidos. Portanto, parece que Biden e os Estados Unidos queriam efetivamente a guerra porque sabiam qual iria ser a posição de Putin e da Rússia. Mas, agora, Biden fala em paz. Mas fala em paz e chamando de genocida, de carrasco, de assassino a Putin. Então é assim que ele quer dialogar e alcançar a paz? Ele sabe que não é assim. Dizem isto, são gafes. Não, não. Biden é um indivíduo extremamente experimentado. É um político com muitos anos de política. Ele sabe o que está a dizer. E se ele diz estas palavras, é porque ele não quer efetivamente a paz. Aliás, ele diz que a guerra vai durar muito tempo. Como é que ele sabe se a guerra vai durar muito tempo ou pouco tempo? Se as partes querem a paz, a guerra poderia eventualmente durar pouco tempo, a partir do momento em que a Ucrânia aceitou, como já aceitou nas conversações e aceitou por escrito, como exigiam os russos nas conversações, aceitou não aderir à NATO e um estatuto de neutralidade e até o desarmamento. Já foi um grande passo em frente. Isso é um passo em frente para a paz. E era importante que Biden apoiasse esse passo em frente e não fizesse o contrário, tornando mais difíceis as negociações com atitudes agressivas. Por outro lado, também era importante que Putin diminuísse as exigências relativamente à Ucrânia. Esperamos que o bom senso impere. Neste momento, a Rússia está a sofrer imenso também com a guerra. É óbvio que grande parte dos recursos da nação russa estão dirigidos para a guerra. Ainda agora foram mobilizados mais 150 mil soldados para entrarem em guerra. Ora, isso implica despesas enormíssimas que a Rússia só suporta com uma diminuição do nível de vida da sua população. Neste momento, o rublo está-se a desvalorizar imenso relativamente ao dólar e ao euro. Neste momento, a população russa está a sofrer uma inflação enorme, de mais de 20%, e as taxas de juro na Rússia já alcançaram os 20%. Ora, tudo isso deve fazer repensar as exigências de Moscou. Esperamos que assim seja. As sanções não são suficientes para resolver o problema da Rússia ou para encostar a Rússia à parede, como alguma vez pensou Biden. Na realidade, as sanções estão a ser, de certo modo, contornadas pelos russos. Repare-se que o rublo já esteve desvalorizado em relação ao dólar, valendo $1 150 rublos. Neste momento, $1 vale apenas 85 rublos. Ou melhor, vale 85 rublos. É uma disparidade enorme na cotação do rublo. Simplesmente, essa diminuição da desvalorização do rublo em relação ao dólar demonstra que a economia russa não está a sofrer as sanções tal como os Estados Unidos pensavam que iriam sofrer. Portanto, a Rússia tem conseguido alternativas e agora está a procurar usar a pressão do petróleo e do gás que fornece à Europa, exigindo o seu pagamento em rublos. Eventualmente usando como garantia do rublos até as enormes reservas de ouros que possui, porque a Rússia já se vinha há muito tempo preparando para esta guerra, percebia que a guerra ia tornar-se praticamente inevitável,
nomeadamente desde 2008, com os problemas da adesão da Geórgia à NATO, que a Rússia impediu através de uma intervenção militar, e que os problemas se iriam suceder também com a Ucrânia. E para isso, a Rússia já acumulou reservas de ouro enormes. Portanto, a Rússia está em condições de suportar a guerra durante mais tempo do que os Estados Unidos pensavam, do que a Europa pensava, e quem está a sofrer com isto tudo acaba por ser não só a Ucrânia, mas a própria Europa. Os Estados Unidos estão bem, estão muito bem, estão a lucrar imenso com esta guerra. Eles não se importam que a guerra se prolongue por muito tempo, porque eles estão a beneficiar, a economia americana está a beneficiar altamente com esta guerra. Pois o complexo militar e industrial está a fabricar armas que vai vender para a Ucrânia. Mas quem compra as armas às grandes empresas fabricantes é o Estado americano. E o Estado americano sustenta-se precisamente com este negócio das armas que depois os ucranianos vão, se não totalmente, pelo menos em grande parte, ter de pagar. Por outro lado, os preços dos petróleos e matérias-primas, do petróleo, nomeadamente, e das matérias-primas, com a sua subida, estão a beneficiar altamente a economia americana, prejudicando a economia europeia. A Europa tem, de uma vez por todas, de pressionar as partes no sentido de acabarem com esta guerra o mais urgentemente possível, pois garantindo o estatuto de neutralidade da Ucrânia, a desmilitarização da Ucrânia, garantindo também a segurança da Ucrânia e garantindo também alguma, se não a independência, que isso seria inaceitável, de certo modo, compreendemos que a Ucrânia não aceita a independência do Donbass, mas compreende-se que a Ucrânia cumpra os acordos de Minsk, aceitando uma certa autonomia, um grau elevado de autonomia do Donbass, que permite às populações russas do Donbass não serem agredidos pelos neonazis ucranianos. Porque a verdade é que a Ucrânia tem grupos nazis muito importantes. E neste momento, por exemplo, Mariupol ainda resiste, ainda não está totalmente dominada pelos russos, porque os nazis do batalhão de Azov ainda estão a resistir. É certo que os russos já conseguiram matar o comandante supremo das forças do batalhão de Azov, forças que neste momento rondam cerca de 14 mil elementos. Esses nazis do batalhão de Azov sofreram essa perda enorme da liquidação do seu chefe supremo, Nikolai Savchenko, mas ainda resistem a Mariupol. Esperamos que a Ucrânia também se liberte dos neonazis do batalhão de Azov, que têm provocado atrocidades no Donbass particularmente. Fala-se dos crimes de guerra da Rússia e dos crimes de guerra que o próprio Zelensky já reconheceu cometidos pelo batalhão de Azov contra mulheres e crianças no Donbass. É importante que isso se reconheça a verdade dos factos, para que se alcance a paz, uma paz justa para ambas as partes. O problema da Crimeia é um problema complexo, não estamos a ver como é que ele seja ultrapassado, a não ser com o reconhecimento por parte da Ucrânia e da Europa de que a Crimeia fará parte da Rússia. Pensamos que isso é inevitável porque a Crimeia foi russa durante muitos anos, foi ucraniana apenas no momento de bebedeira de Nikita Khrushchev, que ofereceu a Crimeia à Ucrânia. Aliás, Nikita Khrushchev era ucraniano e daí se compreende que ele tenha disposto de uma parte do Estado soviético em favor da Ucrânia, a sua terra natal. Mas a população
é russa e, portanto, compreendemos que, de certo modo, os interesses da Rússia na Crimeia, que ela queira defender esses interesses, até porque está na Crimeia, na base de Sebastopol, a Força Armada russa. Os navios de guerra russos estão, na sua maior parte, ancorados em Sebastopol, na Crimeia. Portanto, compreende-se, de certo modo, esta exigência. E havendo o cumprimento desta realidade que resulta da relação de forças e da necessidade de segurança da própria Rússia e de necessidade de segurança da própria Ucrânia, que tem, face à proximidade da Rússia, tem necessidade de ter segurança. Isso compreende-se. Agora, essa segurança, se calhar, será atingida com o estatuto de neutralidade e com o desarmamento, como sucede com a Finlândia, com a Suécia, com a Áustria, que são países neutrais, que não aderiram nem vão aderir a nenhum bloco militar e que são países absolutamente seguros, cuja independência, cuja integridade ninguém põe em causa. Esperamos que isso se consiga. Claro que a paz não vai ser fácil, porque para se alcançar o estatuto de neutralidade há que alterar a Constituição ucraniana e essa Constituição só pode ser alterada num momento de paz através de um referendo e isso não pode ser levado a cabo num estado de guerra, porque a própria Constituição impede que se realize um referendo num estado de guerra. Portanto, esperamos que, nomeadamente a Turquia, que está ali ao lado e que desempenha um papel importante nas conversações, que a própria Turquia consiga negociar com as duas partes de modo a que as partes cheguem em breve a um acordo para acabar com o enorme sofrimento da população ucraniana. Porque na guerra, os donos da guerra, os senhores da guerra, esses nunca sofrem. Esses normalmente ficam bem. Quem sofre é quem morre, quem vê as suas casas destruídas, quem tem de abandonar os seus lares e se refugiar num país estrangeiro, como está a suceder com os ucranianos. Desejamos, esperamos ardentemente que a paz chegue à terra martirizada da Ucrânia. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, coloquem gosto, subscrevam o canal e baixem o aplicativo da Rádio Transforma.